Volta eu, Billy, conectado para mais uma aulinha de filosofia. Tudo bem? Aí, galera. Muito bem, aqui uma vista para o mar maravilhoso, céu azul, tudo de bom. Acordei agora preparando para ir para uma ondinha, uma surfadinha, mas antes, né? Como eu havia prometido para o meu amigão lá, para o seu Adriano, vamos falar um pouco sobre a filosofia dos pré-socráticos. E de que pré-socráticos falaremos hoje? Bom, fiquei sabendo que vocês tiveram na semana passada uma aulinha com um pluralista, né? O Empédocles, o cara que falava dos 4 elementos, né? Água, ar, terra e fogo. Lembrando, obviamente, que todos os pré-socráticos eles tentam responder qual é a arqué de tudo, né? Qual é a arqué, qual que é o elemento que origina todas as coisas. Vocês viram primeiro os monistas e agora estão vendo os pluralistas. Isso aí, vamos na vibe dos pluralistas então, né? Beleza. Então, viram o Empédocles. Hoje nós vamos ver aí 3 caras, mas 2 trabalham juntos, né? É a mesma teoria. Primeiro, nós vamos falar de um cara assim meio diferentão, né? Meio diferentão. O nome dele já é bem diferentão, né? É o Anaxágoras, né? O Anaxágoras, ele vai falar, ou ele vai propor a origem de tudo, tá? Ele vai dizer que tudo se origina das sementes. É isso aí. Só que não é aquela semente lá igual a da laranja, da melancia, o feijãozinho, o grão de pipoca. Não, não é essa semente. Ele vai chamar de semente. Ele vai dizer que no universo existe uma quantidade muito grande, gigantesca, imensa, de partículas, de elementos muito, mas muito pequenos, que não são visíveis a olho nu. É, ele vai dizer que esses elementos eles estão por todo o mundo, por toda a parte. E que esses elementos, quando eles se juntam, eles dão origem às coisas. As sementes do Anaxágoras são partículas, são elementos, alguns frios, outros quentes, né? Outros um pouquinho menores, outros um pouquinho maiores, mas que estão ali no universo e que nós somos formados por essas sementes. O meu caderninho aqui é formado por estas sementes. Tudo tudo surge destas sementes. Mas peraí, Billy conectado. Como é que as sementes elas se juntam para formar o meu chapeuzinho? Para formar eu? Como é que as sementes se juntam? Então Anaxágoras ele vai dizer: pô, galera, calma aí. Tem uma explicação que vai dar conta dessa parada. As coisas se juntam porque existe uma inteligência universal. O nosso universo, ele é regido, ele é controlado por uma inteligência que ele vai chamar de nous. Nous, tá? N-O-U-S, nous. Essa nous é uma inteligência que vai pegar essas sementes e vai agrupar elas de maneira diferente, em proporções diferentes, e vai gerar as coisas. É essa inteligência, essa nous que existe e que controla todo o universo. E ela vai dar origem às coisas. Por isso que as coisas são diferentes, por isso que eu sou diferente do meu caderninho e do meu chapeuzinho, porque essa inteligência,
Essa nous, ela organizou essas sementes de maneira diferente para formar eu e para formar as outras coisas, para formar você que está aí do lado. Viu só que vibe meia louca essa do Anaxágoras, né? Tem um pensamento meio louco. Tudo é formado pelas sementes, essas partículas minúsculas. Mas por que as coisas são diferentes, então, se tudo é formado da mesma coisa? É porque essa inteligência, a nous, organiza as coisas de maneira diferente. É como que se essa nous tivesse um livrinho de receita, né? Daí tu vai lá e ele vai lá e vai dizer assim, aqui, para formar uma pessoa tem que pegar esse tipo de semente aqui e juntar tanto dessa semente. Daí vai lá e junta e dá aquela coisa. Para formar, aqui, passa aqui, para formar um cachorro tem que pegar tanto desse tipo de semente, né, e formar, aí vai lá e forma. Mais ou menos nessa perspectiva que o Anaxágoras pensa. Uau, que viagem, né? É assim mesmo. Aí, além do Anaxágoras, tem outros dois pensadores que são assim mais interessantes. Eu gosto mais, assim. A vibe deles é mais legal, a parada deles é mais legal. Quem que são esses caras? Leucípeto, ou Leucipo, como queiram, né? Alguns vão falar Leucipto, outros vão falar Leucipo, tá? E o Demócrito. O Leucipo era o professor, o Demócrito era o aluno, mas os dois fizeram teorias assim, tanto é que o Demócrito ficou mais famoso que o Leucipo. Pois, qual que era a teoria deles? Eles vão criar o conceito que é muito atual hoje, que é muito falado hoje, que é o conceito de átomo. Eles são os primeiros atomistas. Para esses pensadores, eles vão dizer o seguinte: a realidade, as coisas são formadas de átomos. O que é um átomo? O que significa a palavra átomo? A palavra átomo significa parte que não se divide. Parte que não se divide. O A no grego, né? Quando eu tenho uma palavra, lá, a palavra é tomos, né? Tomos significa parte. O A colocado antes significa não. Então não parte, não se divide. É uma parte que não se divide. Então os átomos para esses pensadores são partículas também tão pequenas, que eu não posso dividir elas ao meio, eu não posso quebrar essas partículas. São as menores partículas indivisíveis que existem no universo. Ok? Então, essas partículas indivisíveis, elas dão origem às coisas. Onde é que estão essas partículas indivisíveis? O Leucipo e o Demócrito vão dizer, elas estão em movimento no ar. Elas nunca param de se movimentar. Elas estão sempre aí em movimento, elas estão em movimento, elas estão aí, elas nunca param. Elas sempre existiram e nunca vão deixar de existir, elas estão aí em movimento. Só que elas têm formatos diferentes. Cada átomo tem um formatinho diferente do outro. Um é meio quadrado, o outro é triangular, o outro é redondinho, o outro é retangular, o outro, enfim. Eles têm formatos diferentes. Eu sou formado de átomo, qualquer outra coisa que existe é formada de átomo. E por que nós somos diferentes? Eu sou diferente de um cachorro, por exemplo, né? De um poodle. Por quê? Porque o Demócrito ele vai dizer o seguinte, os átomos eles se chocam, como eles estão sempre em movimento no ar, eles vão se chocando, vão se batendo, vão se grudando um no outro e vão formando as coisas. E como os átomos são diferentes, né? Desculpa. Como os átomos são diferentes, eles vão se chocando, vão dando origem às coisas. As coisas surgem de maneira diferente, formatos diferentes. É por isso, tá? E as coisas vão surgindo por esse movimento dos átomos que vão se chocando, e a mesma forma, muitas vezes os átomos vão se chocando e vão destruindo as coisas, por isso que as coisas acabam.
E quando uma coisa acaba, os átomos que formavam essa coisa, eles voltam para aquele movimento louco lá do começo e vão formar outra coisa. Por isso, quando esse caderninho aqui acabar, que os átomos que compõem ele acabar, né, eles vão voltar e podem ir constituir outra coisa, uma pessoa, por exemplo. Ou seja, eu posso ser resultado de átomos que antes eram de uma árvore, de um cavalo, de um livro, que acabaram, né, morreram, e os átomos voltaram lá para o espaço, no movimento, vão se chocando e vão formando outras coisas. Ou seja, eu posso ser resultado de uma reciclagem atômica. Ô, louco meu, que loucura, meu Deus, minha cabeça. É mais ou menos assim que o Demócrito e que o Leucipo pensam. Para esses pensadores, diferente do Anaxágoras, não existe uma inteligência, uma nous que organiza, não tem nada disso. As coisas acontecem porque os átomos estão em movimento, se batem, se juntam ou se separam. Quando se juntam, dão origem às coisas, quando se separam, as coisas acabam, morrem, tem o fim. Ok? Viu só, galera, quanto a loucura! Por que eles são pluralistas? Porque o Anaxágoras vai dizer que não existe uma semente apenas. Existem várias, múltiplas, plurais. O Demócrito e o Leucípito não dizem que existe apenas um átomo. Existem múltiplos, vários, plurais. Né? E eles, então, assim como o Empédocles, que vai dizer que a origem de tudo é os 4 elementos, não é apenas uma, são 4, né, os elementos que compõem as coisas. Esses pensadores também vão afirmar que a realidade ela é múltipla, ela é plural, porque ela é formada por vários elementos, sementes, átomos, 4 elementos. Aqui temos as ideias dos 3 pluralistas que vocês vão estudar. Viu só que legal isso, gente? Viu só que fantástico isso? Então, lá no começo, nós tínhamos os monistas. Aqueles diziam que tudo vem de uma única coisa: água, ar, apeiron, número, fogo, né? O movimento, que é o Heráclito, o ser, que é o Parmênides. Tudo era um só. Aí chegam os pluralistas e dizem: não, a realidade ela é múltipla. A realidade ela é diferente. Ela é múltipla, né? Então, tem que ser mais de um elemento. Aí eles vão dizer, o Empédocles lá vai trabalhar os 4 elementos, ar, água, terra e fogo, né? Vai dizer que cada coisa é composta pelos 4, mas com proporções diferentes, né? Tem coisas que tem mais água, tem coisas que tem mais terra, tem coisas que tem mais fogo, tem coisas que tem mais ar, e menos do outro, ou menos do outro, ou menos do outro. Mas tudo tem tudo, né? Aí o Anaxágoras vai dizer, não, peraí, não tem essa questão de 4 elementos. Que existem são sementes, são partículas pequenininhas, né? Imaginem vocês indo lá para a praia e fazendo um castelinho, ou seja, do que é composto o castelinho de areia que vocês compuseram lá, fizeram lá? Dá para relacionar com Anaxágoras, ou seja, aquele castelinho é composto por partículas bem pequenininhas de areia, né? A areia ela é um fragmento muito pequenininho. Se você for separar lá a areia da praia, que é uma areia fininha, né? Você vai ver que ela é algo insignificante, mas quando tu vai juntando, tu monta as coisas. Para Anaxágoras é mais ou menos isso aí. O grãozinho de areia pode ser a sementinha, né? Que você, a sua inteligência, né? Você é uma inteligência, você vai lá, junta e faz o desenho de areia. Ok? Já o Demócrito e o Leucipo vão dizer não. O que existe são átomos que estão sempre se movimentando, numa bagunça generalizada, e eles vão se batendo e vão juntando as coisas, ou eles vão se batendo e vão separando e as coisas deixam de existir. Mas os átomos sempre vão continuar. Ok, galera? Eu vi que tem a minha galera aí me chamando para ir dar uma surfadinha. Valeu, um grande abraço, a gente se vê.
Paz e amor para todo mundo, galera. Se cuidem.